A gente fala como se Israel estivesse jogando tantas bombas e matando tantas pessoas. Israel lançou cerca de 24 mil bombas. Ok, eles estão matando menos de uma pessoa por bomba. Se o objetivo deles fosse matar civis, eles seriam os piores bombardeadores do mundo inteiro. Quando a gente fala sobre o bloqueio existe. Porque durante a segunda intifada, entrou muita arma em Gaza pelo Mediterrâneo e pelo Egito. Esse é um problema que o Egito reconheceu, um problema que Israel reconheceu. É por isso que o bloqueio existiu. Como americanos, precisamos exigir que paremos de enviar 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel. Porque olha o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Olha o que Gaza está fazendo com o dinheiro. A gente também deve parar de enviar dinheiro para os palestinos? Jesus, rapidinho. Quando a gente fala de bombas de 900 quilos, a gente fala do bombardeio indiscriminado das coisas de Israel. Tem tanta coisa aleatória e absurda sendo mencionada aqui. Falam que Israel está jogando tantas bombas e matando tanta gente. Israel lançou, 24 mil bombas, ok? Eles estão matando menos de uma pessoa por bomba. Se o êxito deles fosse matar civis, eles seriam os piores bombardeiros do mundo inteiro, literalmente. Ou nascido. Então, eu definitivamente posso dizer quantas bombas eu já joguei. Claro que faz diferença. Se você joga uma bomba e mata 50 mil pessoas, provavelmente está tentando matar muita gente. Se você joga 24 mil bombas e suas baixas civis são menores do que uma por bomba lançada, parece difícil argumentar que eles estão matando civis indiscriminadamente. Ok, quando falamos sobre o número de civis mortos, os números não são. O que importa é a intenção. Quando Israel mata civis, especialmente durante esta guerra, esses civis são mortos como dano colateral. Quando o Hamas mata civis, é porque eles estão mirando neles. As balas do Hamas não estavam voando acidentalmente para as cabeças de pessoas em festas procurando soldados das FDI quando eles romperam os muros em 7 de outubro. Eles estavam procurando matar civis. Ok, o Hamas não joga panfletos, não faz ligações, não faz disparos de advertência nos telhados e depois espera por uma invasão a mando do Ocidente e dos Estados Unidos para esperar que os civis saiam. Eles simplesmente entram e matam quem encontrarem. Essa ideia também de bombas burras, a maioria das bombas são bombas burras. Se você não está disparando um míssil guiado, é claro que é uma bomba burra. Só porque é uma bomba burra não significa que ela não seja direcionada. Você pode mirar uma bomba. Só porque ela é burra e não tem um sistema de guiagem ou qualquer tipo de sistema secundário de voo, ou um sistema real de mira, não significa que é uma bomba burra. Você solta uma bomba de um avião. Você sabe mais ou menos onde ela vai cair. Novamente, se não soubesse, o número de vítimas civis provavelmente seria muito maior. A ideia de que eles mal estão mirando não parece ser justificada de forma alguma. Quando dizemos que os túneis estão totalmente intactos, nós literalmente vimos vídeos de prédios inteiros desabando com túneis e tudo mais embaixo. Sim, talvez os túneis não tenham sido destruídos tanto quanto eles queriam. É por isso que eles jogaram bombas de 900 quilos. Nós lançamos bombas anti-bunker no Afeganistão e no Iraque, eu acredito. Não é surpresa que Israel esteja fazendo isso aqui para tentar destruir túneis. Toda declaração que as forças de defesa de Israel divulgam é propaganda. Acho que isso é meio verdade. Você está dizendo que eles deveriam mostrar a captura de soldados do Hamas. Mas literalmente todo vídeo ou foto que Israel divulga acaba sendo reutilizado como propaganda. Por exemplo, as pessoas dizem que Israel afirmou que havia 40 bebês decapitados. Israel nunca disse isso. Um repórter francês relatou isso de forma incorreta e todo mundo acreditou, mas acabou não sendo verdade. Ou quando você vê fotos de bebês queimados, as pessoas dizem, isso é Photoshop. Não, não é. Não há nenhuma evidência disso. Quando aparecem os vídeos deles andando pelo hospital e você vê os túneis e tudo mais, depois dizem, na verdade, foi Israel que construiu esses túneis. E sabe, havia só algumas armas naquele hospital, largadas por aí, e uma máquina de ressonância magnética que não era ligada há meses. Mesmo que eles divulguem vídeos e imagens, parece que não faz diferença de qualquer jeito. Mas ok, esses eram todos os pontos que eu queria abordar. Eu me importo se eles morrem. O Hamas não se importa se eles morrem. E o Hamas é quem controla a região e é o Hamas que está conduzindo a guerra. Eu não sei porque somos tão críticos com o país que está se defendendo aqui. Quando o Hamas é quem... eu sei. O Hamas tem apoio popular de... os palestinos. O Hamas opera a partir da faixa de Gaza, e o Hamas faz ataques incessantes contra civis. Peraí, você quer que eu responda a pergunta? Você me perguntou se eu me importo que civis estão morrendo. Eu me importo. Eu acho horrível que civis estejam morrendo, mas a responsabilidade ali é do Hamas. Na verdade, para os palestinos que continuam apoiando o Hamas, que infelizmente ainda é a maioria dos palestinos. Isso é um grande problema, e isso precisa ser resolvido antes de pedirmos para Israel simplesmente ceder e conceder paz infinita como recompensa pelo ataque de 7 de outubro. E depois rezar para que eles não ataquem novamente no futuro. Mesmo que ataquem no futuro, pessoas como você ainda diriam, bem, vocês não têm o direito de fazer isso. Assim como provavelmente você seria contra as coalizões sauditas indo atrás dos Houthis e você. Iêmen, mesmo que os Houthis no Iêmen estejam lançando mísseis balísticos em Riad, você vai dizer exatamente a mesma coisa. Bem, não, há uma fome, há uma crise humanitária, há civis demais morrendo desse jeito. Ataque. Israel ainda é o lado mais forte. Israel ainda é o cara de 90 quilos contra o cara de 55 quilos, mesmo que sejam dois estados separados. Então, não, eu não concordo que dar a eles um estado separado traga algum benefício para Israel. Eu nem acho que isso melhora a imagem humanitária deles para pessoas internacionalmente como você, que os criticariam de qualquer forma. E eu simplesmente não vejo nenhum motivo. Acho que isso é absolutamente verdade. Mas por que diabos eu criticaria Israel depois que eles fizerem um acordo de paz e tiverem 2 estados? Bem, isso Você nem os faz criticaria sentido. por esse mesmo contra-ataque se o Hamas continuasse a atacá-los a partir do Estado palestino? Não, eu disse que você poderia fazer um contra-ataque, mas chega um ponto em que você já matou o suficiente. Então espere, Mas contra-ataques são apenas aparentemente, medidas. Um nunca contra-ataque é é apenas suficiente. medido na vida humana, então? Se eles matam 1000 dos meus cidadãos, eu vou lá e mato 1000 dos deles? Esse é o objetivo de um contra-ataque? Não, o seu objetivo é guerra sem fim. E você acabou de admitir isso. Eu Você não falei disse em que guerra não quer sem os fim. 2 estados. Você é que quer Se guerra tiver sem os 2 fim. estados, Você está diz dizendo que eles isso vão porque, atacar se qualquer você um, mata... porque eles são
selvagem, certo? Não, quantos de vocês foram assassinados? Quantos forem forem necessários para completar a completar missão? O que acho tão triste é que, de tudo que já vi na minha vida, esse é um caso em que você pode escolher fatos de um lado e construir o argumento mais convincente contra os palestinos, ou pode construir o argumento mais convincente contra os israelenses. E acho que nunca vi nada em que se possa contar a história de forma tão unilateral como acontece nesse conflito em particular. Acho que o mais triste aqui é que existem críticas muito válidas que podem ser feitas a Israel. Acho que há críticas muito boas que podem ser feitas às políticas passadas deles. E acho que a história dos palestinos desperta muita empatia. Acho que existem razões pelas quais alguém poderia apoiar a violência em 47, a violência em 48, as guerras em 67. Acho que você pode apoiar todas essas coisas a partir de um lugar de muita empatia. Mas o problema é que ambos os lados estão tão investidos em contar a sua própria versão, em ganhar dinheiro, em fazer vídeos e lucrar com o seu lado da história, que nunca, jamais, você vai ter essa conversa. Então, por exemplo, é por isso que identificar as causas profundas é tão importante. Quando falamos sobre o bloqueio existe porque durante a Segunda Intifada houve muita entrada de armamentos em Gaza pelo Mediterrâneo e pelo Egito. Esse é um problema que o Egito reconheceu, um problema que Israel reconheceu. É por isso que o bloqueio existiu, especialmente depois que a autoridade palestina não conseguiu controlar o Hamas e o Hamas assumiu o controle daquela região. Israel disse, bom, dane-se, nós vamos a... Perfeito, não quero te interromper. Só uma coisa. Sim. Então, antes do incidente da flotilha, eles não estavam permitindo que certos alimentos entrassem e as crianças. Bem, diga a eles que foi Brinquedos, em 2008, E certo? depois, Estamos sim, falando isso de mesmo. 2000. Não, mas é só que eu quero que você me explique. E depois desse incidente, Israel ficou sob pressão. Eles começaram a permitir que um pouco mais de ajuda humanitária entrasse em Gaza. Isso é porque o Hamas deixou de ser uma ameaça para Israel? Ou é porque esses suprimentos humanitários, na verdade, não são uma ameaça e Israel não ligava para Meu eles de palpite qualquer seria forma, que provavelmente é exceto porque para as punir a restrições população israelenses civil? eram demais, e eles provavelmente poderiam ter se acalmado um pouco. Agora, Israel está na posição em que está porque acha que pode manter um status quo indefinido e mais ou menos anexar lentamente a Cisjordânia. Esse é o objetivo de Israel. O problema desse conflito sempre foi que Israel quer lutar para sempre, porque quanto mais tempo lutam, mais da Cisjordânia conseguem anexar. A única razão pela qual os acordos de Abraão aconteceram foi para evitar a anexação da Cisjordânia. E o problema é que, enquanto Israel quer continuar lutando para ganhar cada vez mais, pessoas como você iludiram os palestinos, fazendo-os pensar que, se lutarem, podem ganhar mais. E Só mas um também, lado. Eu sou só palestino, um pra lado, constar, só pra Palestina, você saber. seja lá o que isso signifique. Um lado nesse conflito. O que isso significa para você? Palestina? Tem muita gente que virou Palestina dependendo do conflito, então não sei o que isso significa. Eu realmente não me importo tanto. A ideia de que os dois lados podem continuar lutando só serve a um lado, e esse é o lado israelense. Quanto mais os palestinos continuarem lutando, mais os israelenses vão ganhar. Porque a realidade é que os estados árabes ao redor estão entediados. Eles não querem lutar. A liderança não quer mais lutar. Eles não vão lutar. Eles lutaram em algum momento, e acho que o mais trágico é que os palestinos foram usados como ferramenta pelos estados árabes vizinhos para lutar contra Israel. E isso foi o máximo que eles Você se está tão importaram. perto de E é entender por isso. isso, Você está tão perto. se você for países vizinhos e você pergunta, isso é loucura. Há tantos refugiados palestinos aqui. Eu me pergunto, por que eles nunca acolhem nenhum deles como cidadãos de verdade? E o motivo é que, nos estados árabes, isso não é permitido. Eles não dão cidadania para essas pessoas porque as usam como uma ferramenta para lutar contra Israel. E é por isso que eles nem têm permissão para fazer isso. Eles estão proibidos de realmente conceder cidadania a qualquer um desses palestinos. Então, até mesmo toda a crise dos refugiados é inflada mais do que deveria ser. Mas a questão é que, quando você olha para esses lados e vai criticar as políticas, certo? Eu volto para o bloqueio. Aquele bloqueio existia porque armas estavam entrando na faixa de Gaza pelo oceano, pelas rotas terrestres. Então, se esse é o motivo pelo qual o bloqueio foi imposto, aqui está. Eu acho que você pode apresentar um argumento incrivelmente forte de que, olha, Netanyahu, se você quer destruir o Hamas, tudo bem. Mas uma das condições para eliminar o Hamas tem que ser a retirada do bloqueio. Porque, com o Hamas fora, sua justificativa para o bloqueio é completamente e totalmente inexistente no meu ponto de vista. No seu ponto de vista, o bloqueio nunca acaba porque o único motivo dele existir é punir os cidadãos palestinos. Então, se você está constantemente gritando para um governo, ei, você precisa acabar com esse bloqueio porque você simplesmente odeia os palestinos, bem, por que eles removeriam? Não há absolutamente nenhum desejo de fazer isso. Não há motivo para isso. Por que fariam? Mas seu argumento é, bem, nós dissemos que o bloqueio existia porque armas estavam entrando em uma administração hostil. Bem, agora que essa administração hostil se foi, e nós permitimos que vocês a removessem a um grande custo, tanto para a infraestrutura quanto para as vidas de civis, bem, agora podemos dizer, ei, eles se foram. Você tem que levantar o bloqueio agora. Não há justificativa para isso. Então, se tivermos uma análise real do que está acontecendo, podemos fazer críticas legítimas. E podemos buscar soluções legítimas. Mas se os argumentos forem delirantes, de que Israel está aqui assassinando indiscriminadamente um monte de pessoas porque são maus, ou porque odeiam judeus, ou porque odeiam palestinos, ou odeiam árabes, ou seja lá o que for, ou porque são racistas ou homofóbicos, não há solução possível, porque no seu mundo, o ódio é tão profundo, é intratável.
permanece nos acontecimentos. Bem falado. Eles não têm fundamento. Nem sequer são bem fundamentados. Fundamentados. O tribunal não é possível como um padrão elevado? Absolutamente não. É uma deturpação da força do caso contra Israel, assim como a maioria das citações que eles têm neste caso. E também, você disse que era extremamente caso bem fundamentado, e eles gastam cerca de 1/4 de todas as citações, algumas até retiradas do relatório Goldstone, que na verdade lidam com a parte da intenção, que é, aliás, acho que vocês, não sei se usam a frase, o dolus specialis, que é a intenção. Eu não conheço esse termo. Acho que é chamado de dolus specialis. É a parte mais importante do genocídio, que é provar a intenção especial. É uma intenção altamente específica de cometer. É possível que Israel possa ter. Isso é mens rea, não. A mens rea, sim, entenda o estado de espírito, mas para genocídio existe, chama-se dolus specialis. É uma intenção altamente especial. Você leu o caso? É uma intenção Essa muito manifestação específica que deve ser definitiva. comprovada Vou te perguntar objetivamente. de novo. Recomendo que as pessoas realmente leiam o caso e acompanhem muitas das citações, porque elas simplesmente não mostram intenção genocida. Também não acho. Ministro das Finanças de Israel, em 8 de outubro de 2023. Isso foi retirado do CIJ. Submissão africana. Bezalel Smotrich, eu não consigo afirmar isso. Pronto, certo. Em uma reunião do gabinete israelense, ele disse, abre aspas, precisamos dar um golpe que não é visto há 50 anos e derrubar Gaza, fecha aspas. Mas, novamente, se você clicar e ler a fonte, a própria fonte vinculada deles, ela diz, conforme a fonte Stone, abre aspas, o poderoso ministro das Finanças, líder dos colonos, Bezalel Smotrich, eu não consigo pronunciar o nome dele, exigiu na reunião do gabinete no sábado à noite que o exército, abre aspas, atingisse o Hamas brutalmente e não levasse a questão dos cativos muito em consideração, fecha aspas. Na guerra, como na guerra, você tem que ser brutal, fecha aspas. Ele foi citado dizendo, precisamos dar um golpe que não é visto há 50 anos e derrubar Gaza, fecha aspas. Você não pode tirar a citação sobre o Hamas, uma entidade com a qual você está em guerra, e depois fingir que há intenção genocida. Não é assim que funciona. Isso não é genocídio. Então, eu ouço isso. Quando a os Ucrânia, ucranianos dizem que precisamos derrotar a isso não é Rússia, genocídio. Quando a Ucrânia diz que nós precisamos derrotar a Rússia, isso é genocida? Eles querem dizer matar todos os russos? Você acha que eles estavam tentando matar civis intencionalmente? Com certeza. Então, por que eles não mataram mais? Por que só 19 mil? Porque eles estão fazendo isso de uma forma que lhes dá margem para negar depois. Olha, desculpa, vou fazer meu primeiro então. Mas para otários como você dizer. Bem, eles estavam movendo eles e foram super gentis. Cercaram eles com travesseiros e avisaram eles. E eles mataram 20 vezes mais civis do que o Hamas matou. Entendi. Mas, E puxa, vou deixar foi você tudo um falar tudo o acidente. que quiser. Só estou curioso. Você tem uma única prova de qualquer uma dessas coisas? Era o que eu pensei. Não, Ok, não, pode continuar espera. falando, mas Eu você não não tem entendo o que nenhuma você prova. está Você dizendo. não tem É nada. por isso Você que é não tem. horrível. Não Eu tem tenho nenhuma provas prova de do que ataque 19 mil indiscriminado contra pessoas civis. estão mortas? Você vai continuar repetindo o número? Podemos contar se você quiser, mas nós... Sim, estou dizendo que eles não estão atacando civis indiscriminadamente. E se você tiver qualquer prova de que eles estão atacando civis indiscriminadamente, atacando civis, eu gostaria sim. de ouvir. Sim. Minha afirmação é que eles não mataram um número desproporcional de civis por acidente. Agora, então você está dizendo que sua afirmação é que eles estavam tentando atingir Bem, civis. mas a diferença é que você pode dizer isso com uma voz engraçada, Te dei mas eu te dei evidências evidências disso. Jank. Jank, eu te dei uma prova disso. Só coloque meu lado com uma voz engraçada. Eu não estou usando uma voz engraçada. Estou dizendo que Israel permite a entrada de ajuda humanitária por pressão do Ocidente. Israel atrasou a invasão para dar tempo das pessoas fugirem. Israel avisou todo mundo no norte de Gaza que uma conquista militar estava chegando. E Israel realmente bate de porta em porta, e Israel realmente liga para as pessoas nos prédios. Essas são ações muito estranhas para alguém que está tentando maximizar as baixas civis. Quando as pessoas falam sobre uma solução de 2 estados, isso me deixa completamente perplexo, porque nenhum de vocês aceitaria isso nos seus próprios países. Se uma força de ocupação invadisse o seu país, vocês todos, vocês não ficariam sentados pensando, sabe de uma coisa? Vamos negociar com os terroristas. Vocês fazem isso sim. Existem na das nações que várias pessoas podem ter reivindicações históricas. Mas, mais ou menos, uma coisa que temos feito desde os anos 90, com exceção de alguns casos, talvez Kosovo, talvez Iugoslávia, na maior parte, as fronteiras meio que estão definidas. E nós percebemos, como mundo, que precisamos aceitar isso e seguir em frente a partir daí. Porque é assim que começamos a dizer, historicamente essas pessoas viviam aqui há 100 anos, blá blá blá, isso meio que destrói a ordem mundial. Eu só não sei se isso é viável, porque tantas pessoas provavelmente poderiam, com razão, ter reivindicações históricas fortes sobre certas faixas de terra, mas não é realista daqui pra frente. Ninguém vai fazer isso. Olha a quantidade de vezes que as fronteiras europeias mudaram por causa de guerras e conflitos. Porque o problema é, e até mesmo na África, como as fronteiras no Quênia, onde grupos étnicos foram divididos ao meio. Se você tentar reorganizar todas as fronteiras que não foram desenhadas de forma perfeita, o que, aliás, nenhuma delas foi, então você vai acabar com mais lutas, mais amargura e mais ódio. Então, esse é o motivo pelo qual,
A não ser que você esteja me dizendo, você realmente espera que as fronteiras de 1948 vão voltar para a Palestina à força? Se as nações árabes se unissem e ajudassem os libertadores da Palestina, isso realmente poderia dar certo. Israel, se quisesse, poderia apagar a faixa de Gaza do mapa. Eles poderiam fazer isso facilmente. Eles controlam o fluxo de comida, eles controlam o fluxo de água, eletricidade, mas eles não fazem isso porque pega mal pra eles. Isso é tão engraçado pra caramba pra mim. As pessoas agem como se os palestinos fossem o grande lobo mau. E que eles são tão poderosos. Ninguém age como se a Palestina fosse o grande lobo mau. Eu acho que o grande lobo mau são tipo os 50 lobos que Israel tem. Fala sério. É sério mesmo? O problema para Israel não são os palestinos ou a faixa de Gaza. Eu acho que são todas as pessoas da região que têm interesse direto na destruição daquele país. Exatamente do jeito que vivemos nos Estados Unidos. Que é uma posição realmente divertida de se tomar no Ocidente quando a gente não tem nada em jogo. Eu acho divertido gritar isso em protestos, acho divertido ir no Twitter e fazer isso. Mas, no fim das contas, esse tipo de retórica é, no final, destrutiva para os palestinos. Porque todo mundo sabe que isso nunca vai acontecer. É um sonho impossível. Menos de 30% dos palestinos são a favor de um Estado único, onde judeus e árabes tenham exatamente os mesmos direitos. Literalmente, ninguém quer isso. As pessoas em Israel não querem isso. É literalmente só sinalização de virtude e apoio de fachada a uma ideia que é extremamente impopular em toda Israel e Palestina. E não só isso, a ideia de que você teria um Estado único criado onde 6 milhões de refugiados palestinos seriam então trazidos de volta para o Estado. Não existe a menor chance de que qualquer judeu que mora lá, que já viveu os ataques da Segunda Intifada, que já passou por ataques do Hezbollah, que já viu o apoio internacional aos ataques dos Houthis, vá se sentir seguro em um Estado assim. E eles sabem que não haveria absolutamente nenhum apoio internacional para eles se esse Estado fosse criado e os judeus começassem a ser massacrados em grande escala. Eu só acho muito difícil acreditar que você não vê Israel como um Estado expansionista. Aqui está a questão. É como dizer que Israel é um Estado expansionista, certo? Imagine que eu tenho um amigo que matou 4 pessoas, tudo bem, ou 4 pessoas, e todo mundo afirma que seu amigo é um assassino. Ele está apenas procurando pessoas para matar. Mas digamos que, quando olhamos para o passado dele de ter matado 4 pessoas, todas as vezes foi porque alguém veio até ele com uma faca e disse: "Eu vou cortar sua maldita garganta." E aí eles entram numa briga e meu amigo acaba matando todas essas 4 pessoas em legítima defesa. Esse é o problema que você enfrenta agora. Então, quando você me diz que Israel é um Estado colonial expansionista que está tentando tomar mais território, pode ser verdade. Eu não vou sentar aqui e dizer que isso absolutamente não é verdade. Mas o que eu estou te dizendo é que você não pode sustentar isso com a história. Porque toda a expansão israelense veio como consequência de conflitos árabes tentando destruir o país. Isso é profundamente relevante quando pensamos em crimes de guerra graves e provocativos. Então, a ideia de que disseram que esses assentamentos civis de colonos são ilegais não é algum meme esquerdista palestino. Essa era a posição de todas as administrações americanas até Trump. Os alemães disseram isso, de novo, indiretamente, por razões diplomáticas. Se todo o seu argumento vai ser só ficar dizendo que é um crime de guerra, é uma guerra, eu não me importo. Também foi um crime de guerra quando palestinos sequestraram aviões pelo mundo todo. Foi um crime de guerra quando eles foram para a Alemanha e mataram 11 atletas israelenses. O que você está falando? Tem crimes de guerra por toda parte aqui. Isso não é algo politicamente correto. É uma besteira politicamente correta, sim. O Irã se importa com crimes de guerra? De novo, meu argumento não Você é que nem o Irã consegue responder seja essa pergunta? O Irã se importa com crime de tênis. guerra? O LP? AAP se importa? Não, Israel também não se importa. Esse é o meu ponto. Então, se ninguém nessa região se importa com crimes de guerra e é 20 contra 1, eu não vou chegar em Israel e dizer: vocês precisam estar 100% em dia com todos os seus. É difícil pra mim fazer essa acusação. Eles deveriam agir de forma mais moral? Eu diria que sim, provavelmente. Mas poxa, quem sou eu para criticá-los por não viverem de acordo com os padrões de Jesus? Os assentamentos na Cisjordânia são provavelmente a pior coisa que Israel faz em relação ao resto do mundo. Isso faz com que eles percam mais crédito moral do que qualquer outra coisa. Quando dizemos que os palestinos não podem ser vistos como selvagens violentos, Eu concordo totalmente com isso. Isso é 100% verdade. Mas é igualmente desonesto, e possivelmente ainda mais prejudicial, fingir que é uma população pacífica, com apenas algumas maçãs podres. Isso não é verdade. A totalidade da população palestina, por que você está balançando a cabeça? População israelense. Você deveria me interromper claro. várias Espera. vezes. Mata, Posso fazer uma mata, pergunta mata, rápida? Mata, Não. mata. Continue matando eles. Você ainda não matou crianças palestinas o suficiente. Agora, eu não acredito nisso. Por isso acho que é uma maneira ruim de agir. Você pode Eu me não quero dizer, culpar você o pode me israelense dizer um e não período quero de 5 culpar o anos? palestino. Civis palestinos e não há pacifistas de nenhum dos lados. Não é disso que porque estamos eles estão falando. no meio Você de pode uma me dar guerra. um período de 2 anos, a partir de 2006, em que foguetes não tenham sido lançados contra Israel a partir da faixa de Gaza? Você pode me dar um período de 2 anos em que eles não estavam brutalmente ocupados, para fingirmos que, meu Deus, por que eles estão disparando foguetes? De que, quero dizer, eles não estavam ocupados antes do Hamas assumir o controle, dar um golpe de Estado, expulsá-los, e então começar a lançar ataques contra Israel em 2006. Após a retirada unilateral de Israel, eles retiraram unilateralmente todos os assentamentos em 2005. Antes disso, não havia ocupação, não havia bloqueio, não havia nada disso.
Foi a segunda intifada que viu armas sendo enviadas da Turquia e do Irã, o que fez Israel dizer: bom, sabe de uma coisa? Se esses caras vão ficar enviando dinheiro, armas, treinamentos terroristas, táticas, tudo vindo do mar, talvez a gente precise fechar esses caminhos. Então, não, posso te dizer facilmente que antes de 2006, isso não acontecia em todo o período desde 48 em diante. Você ainda mantém a afirmação de que os combatentes da resistência palestina te animam e que eles são um grupo corajoso e poderoso? Com certeza. Um salve para os palestinos. Eles estão lutando há 70 anos. Quando eu estava no treino de luta hoje, eu estava ficando cansado. E pensei nos palestinos que não têm água, que não têm comida, que foram privados de tudo. Que nascem em uma prisão a céu aberto, um campo de concentração. Essa prisão a céu aberto que recebe mais ajuda humanitária do que quase qualquer outra região do mundo. É realmente triste que a liderança de lá se aproprie de quase tudo. As forças de defesa de Israel, até mesmo o Mossad, disseram que as condições em Gaza são completamente habitáveis. Sim, quero dizer, é bom que haja muita muita disseram ajuda que essas condições manter as são pessoas ilegais. vivas, mas Talvez, ainda se assim, eles passassem é um mais campo tempo de construindo concentração. casas e menos tempo construindo túneis, talvez as condições em Gaza fossem significativamente diferentes, talvez? Quero dizer, é tudo culpa deles. Bloqueio. Não tem nada a ver com o bloqueio. O fato de que eles estão constantemente sendo bombardeados com mísseis. Você está falando de Israel? E vocês recebendo mísseis vindo de... Israel não permite a entrada de materiais de construção. Não tem nada a ver com isso. É tudo culpa do povo de Gaza, porque eles são apenas um bando de árabes que não sabem construir nada. Tudo que eles sabem fazer é bombardear. Quem disse que árabes não sabem construir coisas? E que tudo que eles fazem é bombardear? Quem disse isso? Existem muitos países árabes prósperos ao redor. Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas... Culpa os palestinos árabes por suas condições econômicas. Como se essas condições não tivessem sido sido impostas a eles. Eu não acho que Israel impôs as condições para que Gaza fosse controlada por um grupo terrorista que desvia todos os fundos para atividades terroristas. Não. Você está me dizendo que isso era uma inevitabilidade? Que os árabes são naturalmente atraídos pelo terrorismo? Você está me dizendo que essa é a única maneira que eles podem... Não? Eles são levados à resistência quando você os coloniza e rouba a terra deles, como qualquer pessoa seria. Como todo grupo de pessoas que já foi colonizado ao longo da história, eventualmente pegou em armas e resistiu à ocupação. Eu acho que é isso que está acontecendo em Gaza agora. Mas de qualquer forma, eu realmente agradeço por você me receber no seu programa e agradeço essa discussão. Acho que você é uma pessoa intelectualmente mais honesta do que qualquer outra com quem já debati. Então, eu agradeço a conversa. Entendi. Bem, espero que em algum momento você aprenda literalmente qualquer coisa sobre essa região. E talvez suas opiniões pareçam menos idiotas. Mas considerando que você tem marxista no seu perfil, isso provavelmente nunca vai acontecer. Então, certo, beleza. Como americanos, precisamos exigir que paremos de enviar 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel. Porque olha o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Olha o que Gaza está fazendo com o dinheiro. A gente para de enviar dinheiro para os palestinos também? Nós não estamos dando nem de perto tanto dinheiro para os palestinos quanto damos para Israel. Estamos dando ajuda humanitária para os palestinos. Para Israel, estamos fornecendo armas vendidas para eles por empresas americanas de armamentos. Então, é uma coisa bem diferente. A gente não dá armas pro Hamas porque é literalmente um grupo terrorista. Isso é verdade. Não, a gente deveria cortar qualquer financiamento ao Estado de Israel, porque é um estado de apartheid e está cometendo um genocídio. Ok, e mas a gente deve acabar continuar com toda a financiando venda de Gaza, armas. que lança foguetes A gente indiscriminadamente deve continuar dando em ajuda Israel. humanitária para Gaza, porque não estamos dando armas para eles. Não estamos armando Sim, mas eles. é principalmente Não estamos ajuda armando humanitária. eles do Que mesmo ajuda jeito que humanitária? armamos Israel. Muito disso é A cooptado gente pelo deveria Hamas parar e de usado armar apenas países. para ataques terroristas. Como é que uma região que vive dizendo que está ficando sem comida e combustível nunca fica sem suprimentos para foguetes? Como isso acontece? Algo está, obviamente, profundamente errado nessa região. Não podemos simplesmente dizer que, se Israel agir de forma amigável, tudo vai melhorar. Isso claramente não é verdade. Eu nem acho que você acredita nisso. Não, como eu disse bem no começo dessa conversa, neste momento, encontrar uma solução vai ser extremamente difícil e extremamente complicado. Mas é difícil passar Mas a o que os mensagem Estados porque Unidos pessoas como podem fazer você é estão parar de dar defendendo soluções 4 bilhões irreais. de Você dólares não está por sendo ano para realista. Israel. Defendendo uma solução realista. Certo, e eu estou te dizendo, minha solução como americano que vive nos Estados Unidos é que o governo americano, para o qual eu pago impostos, pare de financiar o Estado de Israel e pare de comprar os mísseis que eles Isso estão não resolve lançando nada. sobre uma Qual é criança a solução palestina lá? a O que cada nós 15. achamos? O que achamos que é a solução para o problema? Como esse problema é resolvido? Como fica melhor para os palestinos daqui para frente? Provavelmente através de, quero dizer, apenas dê a eles direitos políticos. Apenas deixe-os sair de Gaza e dê a eles direitos políticos. Então, Se você fizer o que você isso, quer a dizer maioria das com pessoas na região deixar será eles árabe, saírem de e o Gaza? Estado de Israel, como existe atualmente como um Estado étnico, deixará de existir. Se você der aos árabes daquela região... O que você quer dizer com deixar eles saírem de Gaza? Então, o que você está buscando é uma solução de um Estado só? Direitos políticos. Quais são as 5 perguntas que você quer que um apoiador palestino responda?
Quem começou a guerra em 47? Quem disparou os primeiros tiros? Foram os palestinos. Eles nunca vão admitir isso. A Nakba, em que contexto ela aconteceu? Foi uma guerra entre todos os estados árabes e Israel. Eles não vão responder isso. Quando você diz que quer uma solução de um estado só, isso significa uma solução de um estado só, com direito de retorno ilimitado para os palestinos? Eles vão dizer que sim. Isso significa que os judeus vão viver lá como minoria? Eles têm que dizer que sim. Os judeus confiariam nos árabes para viver lá como minoria e não serem vítimas de genocídio ou expulsos, sendo que já foram expulsos de todos os outros estados vizinhos? Eles podem dizer algo como: bem, nesse caso, os judeus deveriam voltar para a Europa ou para o Brooklyn. Você poderia argumentar nesse ponto histórico? Bem, A maioria dos judeus em Israel agora vem de outros países do Oriente Médio, então isso não faz sentido, em primeiro lugar. Ou, em segundo lugar, você pode perguntar, por que os palestinos não podem voltar para qualquer um dos outros 49 estados muçulmanos? Ou cerca de 20 estados árabes no planeta? Por que eles precisam ter Israel? Eu ficaria curioso para ouvir eles falarem sobre isso. Tem muita. Narrativas populares que são Historicamente e facilmente refutáveis, que eu nunca vi os defensores pró-palestinos serem obrigados a enfrentar. Na verdade, não há nenhum benefício tangível que obtemos deles. Na verdade, é o contrário. Constantemente estamos pegando espiões, como o caso Jonathan Pollard no governo Trump. Que foi pego por instalar dispositivos de escuta, em certo? Washington D. Nós temos alguma base militar em Israel? Acabou de Você está pesquisar me isso no seu dizendo que celular. acabou de Eu consigo pesquisar ver isso no seu Nós celular. realmente temos bases militares em Israel. Você Ok, está com seu entendi. chat ao Você vivo viu o rolando esta vermelho. manhã. Nem me Instalações em Israel que literalmente nos ajudam a monitorar o que está acontecendo nos céus do Irã. Você acha que isso oferece uma vantagem porque o Irã estratégica não é para os nosso Estados adversário. Unidos? Por que você Por que aumentou o existe? ritmo? Tinha um interesse estratégico judaico no Iraque. E o Iraque foi por um tempo um adversário no Irã. E o Irã também é um adversário. Porque o Irã tem alcance internacional. A Guarda Revolucionária Iraniana literalmente faz operações por todos os Estados Unidos. Espera aí. Espera, Iowa. Os Estados Unidos? Não, espera aí. Tropas. Iraque é? Por que você acha que Donald Trump matou Soleimani? Por que você acha que Donald Trump matou? Dinheiro. Quem você acha que estava matando as tropas dos Estados Unidos? Milhões em 2020. É por isso. Não foi porque havia ataques por todo o Iraque contra vocês? Isso foi feito pela Guarda Revolucionária Islâmica. Isso era comandado pelo Irã. Sem problema. Se quiser, Nick, posso te dar um pedaço de papel, qualquer coisa. Você pode escrever essa pergunta. Assim você pode abordar cada uma. Veja isso. Pergunte o que você estava dizendo e entre no seu assunto. Responda então claro. Nick vai Ok, então responder. para ser justo, Claro. eu não sei todo o detalhe trivial sobre Israel. Nem vou memorizar isso. Eu não tenho todas as informações. Eu vou pesquisar quando puder, ler o que eu puder e aprender o que eu puder. Mas eu não sei todos os alvos. Mas eu gostaria de dizer que no começo parecia que estávamos contando com a ideia de que Israel não tem instalações militares dos Estados Unidos em Israel. Esse parecia ser o ponto em que você estava se baseando. Bem, agora parece que eles têm. Não só têm, mas também parece que é uma instalação que é de interesse geoestratégico para os Estados Unidos por causa das nossas operações no Oriente Médio. Agora que você descobriu isso, agora você diz, bem, por que nos importamos com o Irã? Eu te disse por que nos importamos com o Irã. Nos importamos com o Irã porque a Guarda Revolucionária Iraniana, a IRGC, que era comandada por Soleimani, o cara que Donald Trump assassinou porque eles mataram tantos soldados americanos no Iraque, eles têm interesse em matar soldados americanos em todo o Oriente Médio, e isso já faz muito tempo. E aí você muda os critérios de, então, o foco era, existem bases militares em Israel? Ok, elas oferecem interesse estratégico? Ok, bem, qual é o interesse afinal? Ok, então por que estamos no Iraque? Você vai ficar mudando os critérios o tempo todo. Você pode mudar o quanto quiser, mas Israel realmente tem instalações militares dos Estados Unidos e também temos depósitos de armas lá. E há um motivo para termos isso, é interesse geoestratégico. E há um motivo para eles estarem espionando pessoas que estão matando tropas no Oriente Médio. Então, se você quiser continuar mudando os critérios, podemos fazer isso. Não sei, estamos chegando ao ponto de perguntar, por que os judeus foram perseguidos em Bem Roma? rápido, só para esclarecer, Há o que milhares ele de anos disse atrás foi, o que ele precisávamos perguntou disso, foi, mas tudo quantas bem. bases nós temos? Não respondeu. Depois ele perguntou, que benefícios os Estados Unidos têm ao ajudar Israel? E então ele não disse nada. Ele não falou nada sobre as Forças Armadas. Claro, É bem, ser o porque as primeiro a respostas dão a encontrar impressão de primeiro. que não Nossa. recebemos nada deles, porque ele disse que não Ok, recebemos vamos dar nada a de ele ruim, uma chance só de jogamos um responder a monte isso. de dinheiro nisso. Se alguém se classifica para uma equipe olímpica, digamos que uma pessoa da região se classifica para uma equipe olímpica. Isso não significa que eles vão estar na equipe olímpica. Isso não significa que eles vão ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata ou uma medalha de bronze. Eles sabem nadar, é isso que você está dizendo. Não, eu diria que isso é esperar demais. Eles sequer se classificam. Então, nem chega a ser plausível. Isso não é verdade. Isso não é o que Isso não é plausível verdade. significa. Isso não é o que plausível significa. Definitivamente certeza. não é. Você está completamente errado. Borelli, por favor, não tente me ensinar sobre a língua inglesa. Declaração eu disse, do juiz John. Eu disse. Plausibilidade na fase atual. Nesse momento do processo, não se pede ao tribunal que determine se as alegações de genocídio feitas pela África do Sul são fundamentadas. Elas não Eles estão bem. São precisavam fundamentadas, ficar lá? pois nem mesmo estão bem. A questão é, simplesmente dizer que é um padrão elevado está absolutamente errado. Isso é uma deturpação da força do caso contra Israel, assim como a maioria das citações que eles têm neste caso. E também, ele disse que era extremamente bem fundamentado.
Eles gastam cerca de 1/4 de todas as citações, algumas até tiradas do relatório Goldstone, que na verdade lidam com a parte da intenção, que é, aliás, acho que vocês, não sei se usam a expressão, o dolus specialis, que é a parte intencional do genocídio. Desculpe, eu não conheço esse termo. Eu acho que se chama dolus specialis. É a parte mais importante do genocídio, que é provar a intenção especial. É uma intenção altamente específica de cometer. Isso É possível imenso! que Israel possa. Não, o rap dos pacote homens, fica esse sim. aí. Entendo o estado de espírito, mas para genocídio existe algo chamado dolus specialis. É uma intenção altamente específica. Você lê o caso? É uma Próxima intenção pausa altamente pra Halley. específica Vou para te ser perguntar condenado de por novo. genocídio. Por Sim. favor, pare de mostrar sua imbecilidade. Ok, e alguns eu de não vou vocês dizer a acham que a declaração. declaração do juiz é imbecil. Exibição pública de que você é um idiota. Pelo menos tenha autocontrole pra ficar calado. Eu li o Minha exibição na câmera da sua empresa, colocando o seu nome caso nos do livros, Sr. Peraldi, ok? cerca de 4 vezes. Eu li toda a opinião majoritária, as declarações. Eu li Aaron Barak. Então por que você está Então por que gritando você está e mentindo e dizendo que a plausibilidade é o não padrão correto? Porque eu disse que até mesmo alcançar o patamar de plausibilidade já é um padrão muito alto no mundo. É o equivalente a um jogador regional se classificar para uma Olimpíada. Ainda está 2 passos distante. Você pode não estar no time e pode não ganhar uma medalha, mas para se classificar, que neste contexto equivale à plausibilidade, significa que você deve estar fazendo algo realmente horrível. E como acontece? O tribunal e teria como decidido a acontece, palavra professor não. Maurício? Então está certo. Como É isso que o acontece? tribunal. Lembre-se do que acabei de te dizer. O Eu nem tribunal espero estar decidiu por aqui que não quando o havia tribunal uma chegar à base geral. decisão final. Por quê? Eles vão demorar muito, muito tempo. 2 anos. Não. Eu não acho que vai levar 2 ou Quero 3 dizer- anos. A Bósnia? Admito que é um caso especial, porque eles estavam acusando a Sérvia de patrocinar os sérvios bósnios. Isso levou, acho que, 17 anos, desde 1990. Eu suponho que eles vão levar 2 ou 3 anos. Mas o ponto que você está levantando... Isso é algo jurídico. Algo horrível deve estar acontecendo, até mesmo com o Xi. Bezalel Smotrich, eu não consigo ler isso. Declarado. Pronto. Ok. Em uma reunião do gabinete israelense que, abre aspas, precisamos dar um golpe como não se vê há 50 anos e derrubar Gaza, fecha aspas. Mas, novamente, se você clicar e ler a fonte, a própria fonte vinculada por eles diz, conforme a fonte Stone, abre aspas, o poderoso ministro das finanças e líder dos colonos, Bezalel Smotrich, eu não consigo pronunciar o nome dele, exigiu na reunião do gabinete no sábado à noite que o exército, abre aspas, atingisse o Hamas brutalmente e não levasse muito em conta a questão dos cativos, fecha aspas. Abre aspas. Na guerra, como na guerra, você tem que ser brutal. Fecha aspas. Ele foi citado dizendo, abre aspas, precisamos dar um golpe que não é visto há 50 anos e derrubar Gaza. Fecha aspas. Você não pode tirar a citação do Hamas, uma entidade com a qual você está em guerra, e depois fingir que há intenção genocida. Não é assim que funciona. Ei, Então, quando os ucranianos dizem que precisamos defender o dinheiro... Isso não é genocídio. Não. Quando a Ucrânia diz que precisamos Já derrotar a teve Rússia, sim. isso é Aqui genocida? está um, Eles querem o dizer matar melhor. todos os cidadãos russos? Aqui não, está sério, outro. ainda não é. Ganhe na defesa. É ridículo. Sim, é ridículo. Eu também não termino a política. O juiz mas isso americano. não vem ao O caso. juiz americano. Juiz Red. Você está cobrando do juiz americano? Sabe? Não, Porque ele eu vai era apelar para a presidente. autoridade quando concorda com ele. Nós E não nós vamos não lidar vamos com o lidar fato com real. o Então real. quero dizer, você pode dizer Então, que os quero judeus dizer. estavam negociando de má fé, mas se vamos usar essa definição, então os palestinos também estavam, entre aspas, negociando de má fé. Embora isso não fossem negociações. A convenção da OLP não foi uma negociação, foi apenas um levantamento do território. Mas nenhum dos lados, bem, pelo menos, os judeus teriam ficado felizes com um pedaço de terra ali. Os palestinos não queriam nenhum judeu lá, ou pelo menos nenhum estado judeu. Bem, o problema é que os judeus queriam 20% das terras mais férteis, as melhores terras. E eles eram a minoria. E além disso, não era a terra deles para ditar as regras em primeiro lugar. Tipo, se alguém entra na sua casa e diz, olha, vou ficar com a suíte principal. Olha, é só uma parte pequena da casa, mas vou ficar com a suíte principal. Depois que você deixou a pessoa entrar, você vai se incomodar com isso. Bem, e a mas realidade não é que eles era- eram a não minoria era terra e eles árabe, queriam, era- melhor. Era a terra deles. Era dos britânicos? Entendemos. Era a terra britânica? Não, mas eles estavam lá. Eles Não são um são povo indígenas indígena. de forma alguma. Faziam parte de califados anteriores que conquistaram aquela área através do imperialismo. Mas a terra pertencia aos britânicos. Era o mandato britânico da Palestina. Mas temos europeus orientais, literalmente da Rússia, Ucrânia, etc. Muitos desses sionistas eram assim. A maioria era de origem do leste europeu, chegando a uma terra com a qual não tinham nenhum laço de sangue. Nada disso. Chegando e dizendo, vamos nos estabelecer e colonizar. Obviamente, as pessoas que já estavam lá originalmente iam se incomodar com isso. E além disso, eles queriam 20
Podemos e queriam dizer as que as melhores pessoas se terras. sentiram de Então, certa forma, novamente, e eu concordo com você. Elas realmente se sentiram de certa forma, com e toda eles razão. definitivamente sentiram que tinham, bem, você pode dizer isso, mas, novamente, toda a terra que foi tomada antes de 36 foi comprada por compradores Não judeus de foi. terras. Tudo foi. Não houve nenhuma terra roubado. que foi conquistada. Nenhuma terra foi roubada. Tudo foi comprado dos proprietários anteriores. Digo, Myron não fez isso. Não fez com a terra judaica. Os sionistas não foram lá e compraram terras. Comprar terras de proprietários ausentes. Mesmo com os proprietários ausentes. É isso que estou tentando explicar para vocês. Agora podemos ir para 1947, ou para o plano de partilha de 1947. Falamos sobre a Comissão Peel. Tudo bem. Agora vamos entrar no plano de partilha. O plano de partilha. Bem, Esse como acordo podemos seguir foi em frente com insano. isso? Eu não sei. Judeus conquistaram terras. Eles nem tinham um exército militar ou algo assim. Não. Judeus não conquistaram terras de árabes antes da Comissão Peel. Isso simplesmente não aconteceu. Não, a Comissão Peel deu a eles a legitimidade para começar a criar suas próprias forças paramilitares. É isso que Bem, estou dizendo. as forças a Comissão Peel paramilitares. deu a eles a legitimidade, estou dizendo certo? que Para que eles antes pudessem de entrar e criar essas 36. organizações. Antes de 36. Eles compraram terras dos antigos proprietários. Não houve conquista judaica. Bem, eu não sei como, porque nem mesmo na comissão de apelação E diz que mesmo foi que terra seja por isso, conquistada. não, é por isso. E esse é um grande ponto. É exatamente por isso que os palestinos rejeitaram o Plano de Partilha de 1947. Porque, além disso, eles estavam matando pessoas. Eles estavam roubando terras. A Comissão Peel foi uma mentira. Nós sabíamos disso. E, além disso, eles eram a minoria, mas queriam 56% da terra. E não. Bem, então, espera aí, repare antes de como a Comissão avançarmos, Peel foi de 20 para não 50. dá, é difícil. Podemos concordar em discordar nesse ponto, mas é uma questão complicada. Tudo bem. Antes de chegarmos à divisão sobre a Resolução 181. A Terra, como na própria Comissão Peel, certo? Estou apenas lendo do texto, capítulo 4, os distúrbios de 1936. Então, de 36 a 39, houve grandes revoltas árabes, mas um dos motivos que eles listam é o número 5, no capítulo 4. Eles dizem que havia alarme árabe com a contínua compra de terras pelos judeus. Não houve conquista de terras. Se você ler mais no capítulo 5, muitos proprietários de terras árabes se beneficiaram com a venda das terras e o investimento lucrativo do dinheiro da compra. Os Suffelahim estão, no geral, em melhor situação do que estavam em 1920. O progresso árabe se deve em parte à importação de capital judeu para a Palestina e a outros fatores associados ao crescimento do lar nacional. Mas isso fica para outro momento. Mas não houve conquista de terras antes disso. Ou se houve, nunca vi nenhuma fonte sobre isso. A menos que você considere judeus comprando terras e depois expulsando os árabes após a compra como conquista. Mas não houve conquista de terras. Eles estavam conquistando a terra. É por isso que conseguiram avançar. Essa é a base do motivo pelo qual os palestinos rejeitaram todos esses acordos de paz ou essas negociações que os israelenses propuseram, porque, em primeiro lugar, eles não negociaram de má fé. Muitas vezes eles eram minoria e ainda assim queriam todas as melhores terras. Então, como é que, e a maneira como eu costumo explicar isso, certo? Para as pessoas aqui que talvez não estejam tão familiarizadas com esse conflito, sabe? Vamos imaginar que você tem uma casa. Você permite que pessoas entrem na sua casa, certo? Porque elas estão chegando, são pobres e precisam de dinheiro, seja qual for o motivo. Mas ninguém permitiu que eles Deixa eu só entrassem, terminar. porém. Sim, Isso nunca eles com aconteceu, certeza ok? permitiram. Eles Não os receberam permitiram, de foi braços comprado. abertos. Eles foram bem-vindos. Eles compraram a Desde terra os e anos então foram 1800, expulsos. eles deixaram que eles viessem e vivessem junto com eles, trabalhando lado a lado. Mas, à medida que começaram a colonizar cada vez mais, perceberam que essas pessoas estavam ali para realmente Os tomar a primeiros terra e sionistas, os originais, expulsá-los. que se mudaram Isso para é lá, o- faziam parte de um movimento sionista trabalhista. Eles nunca trabalhariam ao lado dos árabes. Todo objetivo era que eles tinham que... Existe até um ditado sobre isso na Judéia, que era sobre trabalhar a terra que possuíam. Então, eles nunca trabalhariam nem viveriam ao lado dos árabes. Depois que compraram a terra, expulsaram os árabes dali. Não, e esse é o ponto. Muitas vezes eles não compraram a terra. E, além disso, criaram esses sindicatos trabalhistas, que eu literalmente mencionei antes, certo? Onde eles expulsavam os palestinos e não deixavam que vendessem seus produtos ou só permitiam trabalho judeu, onde só faziam negócios entre si. Então, eles expulsavam essas pessoas. É isso que estou tentando dizer. É por isso que a Comissão Peel era uma grande besteira, e esses sindicatos trabalhistas judeus faziam isso há muito tempo. Então, é claro que os palestinos vão dizer, não vamos aceitar nada de vocês, porque vocês estão chegando e roubando o que é nosso. Ok, Vocês podemos estão passar, nos podemos passar expulsando para o das próximo nossas. arquivo. Beleza, eu só vamos ia para odeio o fazer isso. Espera, 47. só Está rapidinho. Tranquilo. Vou pedir uma coisa. Eu normalmente não faço isso em debates, mas estou só curioso, ok? E sabe, se você não tiver isso em mãos, tudo bem. Mas qual é a nossa fonte aqui sobre os judeus roubando a terra? Tipo, se tivéssemos que pensar em uma, vocês, quero dizer, a própria Comissão Peel não se refere a isso. Acho que nenhum dos livros brancos anteriores, porque acho que houve 5 ou 6 antes desse. Nunca ouvi falar disso. Você está pesquisando no Google. Você está usando IA agora? Eu estou debatendo com você e com a IA. Beleza, ninguém levantou a mão agora. Eu não estou usando IA. A única coisa que tenho na minha tela agora é o texto da Comissão Peel, para garantir que não estou deixando passar nada ali. Beleza. Claro. Você continua se referindo aos judeus, comprando coisas, roubando e expulsando os árabes. Isso não é verdade. Se você quisesse argumentar que houve alguma compra ilegítima de terras, a única coisa que eu poderia pensar seria no Império Otomano. Mas isso também contradiz sua outra afirmação de que os árabes permitiram que os judeus vivessem ao lado deles. Isso não é verdade. E o Império Eles os Otomano antes trouxeram não, como eles não convidados. permitiram, porque o Império Otomano... O Império, na verdade, proibia explicitamente a compra de terras por judeus no Império Otomano. Então, se você quisesse argumentar sobre compras ilegítimas de terras, às vezes, empresas estrangeiras judaicas precisavam criar empresas de fachada para comprar essas terras de
proprietários árabes ausentes, e faziam isso dessa forma porque o Império Otomano realmente não permitia que judeus comprassem terras. Antes do colapso do Império Otomano em 1917, é por isso que eu sei que essa afirmação não pode ser verdadeira. Eles definitivamente não os receberam de braços abertos. E em segundo lugar, havia idas e vindas. Que o Império Otomano não permitia a compra de... Não pra você, não estou perguntando pra Marinho. Ah, sim, só estou Marinho, curioso qual é a sobre sua isso, mudança porque eles não tática tinham no exército, Sim, não tinham estou falando forças, sobre isso, ok. eles não tinham armas, Bem, é não havia simples. como eles terem É lutado simples. e conquistado terras dos... Se você olhar para o plano de partilha, o grande motivo pelo qual os árabes recusaram isso, enquanto os palestinos recusaram o plano de partilha, é porque os israelenses só eram proprietários legais de 6% da terra. Então, se eles só eram proprietários legais de 6% da terra que compraram, como diabos eles teriam toda essa terra antes? Em 1937 ou na década de 20? Vamos apenas voltar cronologicamente.